Eu fui estudar, né? Essa mulher. Boa noite, gente. Uhum. Eu Boa tava lendo noite. ali o resumo, muito bom. Tu viu? Que o Espírito Santo nos conduza. Amém. Amém. É, Então, eu fui ver a mulher samaritana, né? Eu falei, pô, 3 dias, quantos dias já a gente nesse João 4? É, já tá uns 2, 3 dias, né? Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa assim que tá errada comigo, eu preciso ver, eu vou jogar lá, pesquisar sobre ela, né? Aham. Aí tem vários Estudos, opiniões, né? né? Estudos, isso aí, estudos, Sim. texto sobre a conversa de Jesus e a mulher samaritana, falando que falando tipo assim, né? Tem uma frente que crê que os cinco. O diálogo tem várias frentes, né? Um é porque Uhum. tinha falta d'água na época, e essa região era uma região muito ruim de água, mas que eles acreditam que tem muita água boa em Jerusalém. Aí é por isso que Jesus falou dessa forma com ela, com a linguagem das águas. Isso aí, quem falou isso foi. Parece que são judeus, né? Quem Sim. comentou sobre isso. Aí chegou na parte dos 5 maridos. Aí, que um estudo vai puxando o outro, né? Uma É. outra coisa. Aí falaram que os 5 maridos eram 5 deuses que, por exemplo, as 12 tribos de Israel, aí 10 deles ficaram por esse lado de Samaria e Judá e um outro, que eu não lembro o nome, ficou com a parte de Jerusalém. E aí Uhum. um rei, em algum momento, tem lá na Bíblia, levou estrangeiros para Samaria e acabou casando judeus com estrangeiros e nasceram pessoas mestiças. E daí que a tribo lá de Judá, lá do lado de Jerusalém, ficou, não aceitou isso e não aceita o pessoal dessa região por isso. Aí tem essa parte política e tem a parte de que eles começaram a idolatrar deuses e que são 5 deuses. Inclusive, nesse estudo tem até o nome dos deuses e tal. Aí eu fui ver, é uma frente da Adventista do Sétimo Dia, Uhum. esse estudo, a pessoa é de lá. E aí teve uma outra história falando. Aí eu comecei a perceber. Aí tem um cara que veio falando que realmente são maridos, são homens, que está falando ali que não é sobre deuses nenhum. É. O E contexto é aí homem mesmo, né? começa a explicar que foi escrito no grego, que no grego é marido mesmo, e que ela se converteu e tal, que o propósito de Jesus era mesmo que ela falasse, mas que era sobre isso. E aí, eu, lendo o texto, aí outro, até o Paulo comentou assim: se você olhar o texto mais à frente, no próprio texto você acha a resposta. Lembra que você falou isso Sim. ontem? É. Aí tem lá, né, que ele fala, o versículo ele fala: esse homem que está aí não é o seu marido. Então, ele mesmo já fala que é um homem. Então, o É. pessoal foi lá na questão de deuses, idolatria, foi na política. E eu depois, a mente vai clareando, né? Eu percebi que todos que, não, que têm um argumento para esse encontro deles dois não creem que Jesus era o Messias. Depois Hum. eu fui Aí lá eles ver, tentam porque eu criar outra narrativa outra narrativa. para tentar Ah, você abafar ali, mudar o foco e mudar o verdadeiro sentido, né? Isso, tem que ir pesquisando. Eu fui lá na. Como é que se fala? Wikipédia? Como é que se pronuncia? Wikipé- Wikipedia. Wikipedia. Fui lá, vi essa história dos deuses, dos maridos. Aí tem o estudo desse cara. Aí fui nessa Bíblia sua aqui, fui na NVI. Eu Uhum. só não conseguia traduzir no inglês, né? Sim. Mas é tipo assim, eu fui vendo, comparando tudo, e todas levam que são realmente maridos. Aí tem um comentário que eu botei lá, coloquei lá, que a pessoa fala, né, que na verdade Jesus está libertando uma pessoa que tem codependência emocional, se sente rejeitada pela sociedade, enfim, explanou tudo Uhum. no sentido emocional da mulher samaritana e que ela foi a primeira com quem ele falou, Sim. e, enfim, e depois eu percebi também que quando ela fala ele não é ele o Messias, que acho que paramos aí ontem,
eu fiquei pensando, né, se ela já era dessa forma rejeitada devido ao povo dela, ela ser mulher, a história dela e tal, ela não ia chegar lá na cidade assim falando, né? Ela pode chegar até meio envergonhada, né? Uhum. Não é ele o Messias, não muito segura para falar. Aí foi É, essa é. conclusão que eu cheguei do estudo hoje e fiquei bem, fiquei feliz com a resposta, porque eu fiquei incomodada, eu estava Uhum. incomodada sem saber o sentido dele perguntar aquilo para ela, né? Não vinha à mente. Primeiro veio, como é que me deu ontem, me deu uma tristeza muito grande, Sim. por, porque a tristeza que dá é de perceber que tem muitas mulheres assim, né? Muitas mulheres com esse histórico igual ao dela, com a mesma Uhum. dificuldade, e ele oferece uma vida, né? Fala assim, você não vai ter mais sede, você não vai passar mais por essas coisas, né? Eu Aham. vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede, que é a vida eterna, que é uma vida com ele. Aí teve um outro texto que colocou nesse sentido, que me comoveu muito, que foi isso que me comoveu, que eu senti, né? Eu Aquela me questão também identifiquei. que tu falou do que ela tinha sede de relacionamento, né? Um relacionamento verdadeiro, né? Isso, ela tinha sede de relacionamento verdadeiro, de ser Uhum. aceita. Já se fala de rejeição esse diálogo. É. É, foi tudo levando sobre, claro, o evangelho, né, o caminho, a vida, tudo isso que está ali, ó, verdadeiros adoradores virão. Essa parte é muito profunda e tal, mas para o mundo, para hoje, para a linguagem de hoje, porque Uhum. eu fui para buscar também a atualidade, né, sobre esse texto. E esse E ontem estudo também foi o muito Paulo profundo comentou, no fim. porque tu trouxe uma realidade que, quando tu lê assim superficialmente, tu não consegue alcançar. Tu foi muito fundo É, horrível, quando não e tu consegue alcançar, não. não, isso É é horrível. maravilhoso porque tu vê que realmente está ali, mas se você não tiver sede ali e fome de buscar, você não vai entender, você não vai chegar nesse nível que tu chegou. Se só ler o É, texto ali, vai parecer que é uma questão bem superficial, que é só Jesus está que é só oferecendo água, água aquilo. da vida, e depois é uma pergunta que Ah, surge, ainda se fui na teremos adorar série. aqui ou ali. Fala, fala. Fui na série, vi esse diálogo na série, Chosen, Uhum, né? Chosen. sim. Ah, lá ele dá os nomes, ele fala os nomes dos ex-maridos dela e fala o que cada um fez com ela, assim, sabe? É Uhum. muito forte. É, De dá mais ruim, detalhe, né? de ruim, aí de coisas que ela boas, coisas boas que ela também rejeitou. Mas aí eu fui lá investigar o cara que fez o roteiro. Porque eu falei, não, eu preciso saber disso. Aí ele assume que ele acrescentou coisas Uhum, é, ao roteiro, que sim. ele seguiu a base bíblica ali corretamente, mas Uhum, que em algumas coisas ele acrescentou da forma que ele achou, como foi, sim. que ele achou também que não foi só um simples diálogo e tal. Aí tem até o testemunho dele com essa série, sabe? Como tudo começou, eu li também lá. É muito emocionante. É até tese de faculdade, né? De teologia, essa conversa da Samaritana e É. Jesus. Ah, é? Caramba, ela foi fundo mesmo, hein? Olha, Foi, É, cara, foi. Não, e trouxe muita é, revelação, cara. Ela tava essa, mandando. Ela foi me essa série que mandando. você Fala, fala. essa série é qual, Márcia, que você Chosen, viu? Chosen, The Chosen. Chosen. Então, The Chosen. a gente quando estuda essas coisas, estudar a Bíblia, e aí vai adentrando nesse estudo teológico, tem que estar com a mente muito aberta. É Eu, por verdade. exemplo, o seminário que eu estudei, eu fiz um terço do seminário teológico, e dentro do que eu estudei até agora, fala, por isso, a gente tem que estar com a mente aberta. Você falou aí de um estudo que você viu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Isso foi. aí que saiu fora do que você entendeu. O que acontece? No seminário que eu fiz, a gente tá com a mente aberta, porque senão nós vamos ficar num debate aqui que vai ser a vida inteira. Aham. Entendeu? Por quê? Porque Adventista do Sétimo Dia.
Testemunho de Jeová e Mormons, e essa série The Chosen, parece que quem fez foi os Mormons. Eles não são aceitos como cristãos protestantes. Eles são tidos no meio protestante como seitas, porque alguma coisa lá no embasamento da doutrina deles tem coisa diferente. Inclusive, alguns deles, por exemplo, a Bíblia do Testemunho de Jeová eu sei que é diferente. A Bíblia dos Mormons eu sei que também tem alguma coisa diferente. E eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia apologética. Depois eu trago até para mostrar a vocês. Acho que está no Recreio. Não está aqui, que eu estou na Praça Seca. O que acontece? Essa Bíblia ela é uma Bíblia da defesa da fé cristã, para você entrar em debate com pessoas de outro credo e defender a fé cristã protestante, genuína. Para você ver como é que isso daí é complicado. Tá? É complicado. E eles não Então, creem que Jesus é o Messias. mas eles não dizem isso na cara da gente. Tem aqui o pessoal com uma barraquinha aqui na praça aqui, todo dia eu passo por eles. Eles não falam, mas se eles me pararem para perder o tempo para me dar aquela revista da Sentinela, né, que é do Testemunho de Jeová, porque eu já descobri que eles acham que a salvação deles vai ser assim, ganhando alma, batendo de porta em porta e fazendo estudo bíblico. Se você pedir, tudo bem, então tá legal. Vamos fazer uma oração. Eu estou com pressa, vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Eles não fazem, eles pulam, tá? Eles pulam, eles não fazem. Chega a dar ré, né, Marco? Eles não fazem. Eu sei porque eu fui vizinho de porta aí no Recreio de uma testemunha de Jeová. Então, muita coisa eu sei através dela também. Então, é isso. Aí, depois, no final de tudo, veio essa clareza. Eu falei, cara, eles não creem e que eles são Messias. Olha como ele está falando aqui. Eu comecei a perceber que um falou que Jesus foi um bom homem. Profeta. Aí grande profeta. no estudo de outro falou assim, como é que foi? Se ele fosse o Messias mesmo, ele estaria reinando em Israel e o mundo estaria em paz. Eu fiquei assim, eu falei, ele comentou isso mesmo? Que ele crê que se ele fosse o Messias, ele estaria reinando realmente em Israel e o mundo estaria em paz. Então, aí, isso daí, um debate com uma pessoa dessa é terrível, tá? É terrível. É terrível. Porque ele vai dizer na cara da gente, se ele fosse o Messias, ele já estaria aí. Não, meu, olha só, a palavra está escrito que ele ainda não fechou as portas, está lá na parábola das 7 virgens, das bodas do Cordeiro. Ele ainda não fechou as portas, porque ele está dando chance para os pecadores se converterem, rapaz. Entendeu? Ele quer encher a festa. É só por causa disso que ele não terminou os tempos, não fechou logo. Entendeu? Então ele vai voltar, nós estamos esperando ele voltar para buscar a noiva, entendeu? Essas pessoas acham que Jesus, o Messias, já era para ter voltado, joga esse pessoal no inferno, os pecadores. Não é assim que a mentalidade de Deus não é essa. A gente não tem nem um milésimo para alcançar. Então, vamos continuar aqui em João 4. A gente parou na mulher samaritana. A gente parou aqui no 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em terminar sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as mesmas, são as pessoas que passam a ter a vida eterna.
porque a alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Depois disso, aqui está, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Esse foi o que ela falou para o povo. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Jesus curou o filho do oficial. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam entrado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Canaã, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. Eles responderam ontem à tarde, a 1 hora. A febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Segundo sinal, o primeiro foi qual? Não foi A água e vinho? As bodas de Caná? Boa, perfeito. Não, Isso mesmo. foi lá na Galiléia, foi logo no comecinho. Foi sim. O primeiro foi o vinho e o segundo foi a cura. Sendo que essa cura ele nem estava presente, ele só liberou a palavra, né? Pois é. Seu filho viverá, tá feito. O que mais que a gente pode extrair daqui desse bloco que a gente leu? Vamos ver. Ele ficou em Samaria 2 dias, eu já nem lembrava desse detalhe. Muitos creram, né, por ouvir o que ele falou depois, não só o testemunho da mulher. Ou seja, muitos creram só pelo que ela falou e depois outra galera foi somada depois de que viu ele falando também. Aí ele vai fazendo aí como se fosse uma pedagogia da crença, né? A mulher acreditou só porque ele profetizou, né? Sobre a vida dela. É muito pouco. É muito pouco. Hoje em dia tem muito falso profeta, tem adivinho, tem pessoa que vive disso. Tem. E o próprio evangelho lá na frente ele nos fala, cuidado com os falsos profetas, com profecia, eles farão profecias. E o anticristo, quando vier, ele vai realizar sinais e maravilhas também, prodígios. Sim. Mas ele é o anticristo. Ele não é o Cristo da segunda vinda, o Messias, porque ele vai dizer que é o Messias, né? Os judeus lá. Né? Ele fala que muitos falarão, né? Que são. É lá que em Jerusalém que é o âmago da volta do anticristo. Ele vai vir primeiro para os judeus. Vê o Estado de Israel como é que está ficando forte. Não era nada, né? Nem se falava. Verdade. Está ficando forte. Verdade mesmo.
Vamos continuar agora no 5. Quer ler aí, Marco? 5? Posso ler? Uhum. A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Está entre colchete, né? Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tornando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não lhe é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Foi por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pô, isso aí, minha nossa, é profundo demais, né? Uhum. Primeiro que Jesus aboliu toda aquela santificação que tinha na religião judaica do sábado. Ele aboliu o sábado. Você vê, passou 2000 e poucos anos, isso hoje é comum, mas o sábado naquela época. Era quase uma entidade, né? Pois é, rapaz. Agora parece que passou para o domingo, né? Uhum. Mas não assim tão radical quanto era. O cara não pode se mover, o cara não pode andar, tem que ficar onde está. É, Né? Eles tinham uma coisa muito rígida. muito. Aí que também na continuação é profundo que ele fala no 19. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostra obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pô, aqui eu vejo duas coisas, cara. Primeiro,
Ele está falando da comunhão dele com o Pai, né? Que está sempre em contato, em comunhão e que ele vê tudo que o Pai faz. E ao mesmo tempo ele está falando que eu estou vendo e vocês não estão vendo. Se vocês estivessem vendo também, vocês não iam achar estranho o que eu estou fazendo. Entendeu? Porque vocês estariam na mesma visão que eu tô. Aqui ele está denunciando a falta deles de comunhão com o Pai. É. Qual versículo é esse que você falou agora? 19. Ele Uhum. Porque ele Você afirma que vê ele não que pode fazer nada por conta própria. Eu digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por conta própria. Ele só faz o que vê o pai fazer, ou seja, tudo que ele, até essa cura aqui que a gente acabou de ler, ele só fez porque antes de fazer, ele viu o pai fazer, ele teve a confirmação ali que era para ir lá e curar aquela pessoa. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o que ele faz tem um roteiro, tem um plano, tem uma direção, não é aleatório. Ele não vai fazendo as coisas por vontade própria, mas pelo contrário, ele vai guiado por uma vontade pelo superior, Espírito, né? por Deus mesmo, né? Que ele fala aqui, que é o Pai. E aí, quando ele fala Pai, se também revela aqui intimidade, né? Ele não fala Senhor, ele não fala Deus, ele fala Pai. Então isso aqui também choca os fariseus. Duas coisas chocam. Primeiro, a intimidade, né? E citar Deus como Pai. E segundo aqui, a conexão e a visão que ele tinha. Que ele estava vendo as coisas e fazia. E aquilo que ele via era o que o pai estava planejando em fazer. Ou seja, ele tinha uma visão antecipada do plano que o pai tinha para aquele momento ali, para aquele dia, para aquela hora. Isso Pois deixa. é, Fala, fala. hoje em dia é comum a gente tratar Deus como pai, né? Porque a Uhum. gente já É, foi criado dentro desse costume. Mas naquela época era uma heresia. que no 18, assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo. Só aquela frase ali, aquela palavra, pai, já deu neles a vontade de matar ele. Pois ele não Pois apenas é, violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. no Antigo Testamento, Deus é tratado como o Senhor dos Exércitos, Uhum, o Senhor, que é o Deus Criador, né? sim, Não, não, Jesus aí está instituindo uma doutrina nova. Foi difícil para eles também entenderem isso, né? Muito difícil. foi um choque cultural bizarro, né? É, Aí no 21, pois assim como o pai da vida. Ah, não, como a gente leu o 20? Pois. A gente leu, né? Pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. isso. Na É, verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que essa, para que vocês fiquem admirados. Em outras palavras, vocês não viram nada ainda. Pois assim como o é. pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Caraca, aqui ele tava falando que era um com o pai, né? Aqui eles devem ter ficado louco com isso aqui. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz. Ele gostava de usar essa expressão, né, cara? Tá chegando e já chegou. A gente leu isso aqui ontem também, né? Que ele falou: tá chegando e já chegou. Tá chegando e já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Lembra? Que ele fala, usa a mesma expressão. É. Hum. Então, o que que tá chegando e o que que já chegou aqui nesse texto aqui? Ontem estava chegando, é porque ia chegar o Espírito Santo, onde os adoradores adorarão o Espírito, né?
E chegou era porque ele já tinha chegado. E nesse caso aqui seria o quê? Tá chegando, já chegou, que os mortos ouvirão minha voz. Ah, então, porque tinha alguns que estavam ali no meio, mas estavam mortos espiritualmente, né? E já estavam ouvindo. Exatamente. É. O, Aí o Evangelho de João é todo em cima disso, para revelar Jesus como o Messias, Uhum, o Salvador, o Cristo mesmo. Né? sim. Então ele vai fundo nisso aí. Né? Olha que interessante essa frase que ele usa aqui. E aqueles que ao ouvirem a minha voz, no caso, viverão. Ou seja, tinha muitas pessoas que estavam ali, mas estavam mortas espiritualmente. E que se dessem ouvido, se ouvissem, aquela mensagem, aquela palavra traria vida para eles. Eles viverão. E o Pai, no 26, tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Ou seja, a vida do Pai estava nele. Ele deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Caraca, que autoridade para falar isso aqui, hein, cara? No meio Pois daquele povo, ele fica é, imaginando. Com a primeira frase eles já estavam doidos. Imagina com essa sequência aqui de rajada que ele deu aqui. pois é. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então vamos lá, calma aí. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para ter vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Aqui, esse continuaram aqui é definitivo, cara, é primordial, porque ele não fala aqueles que fizeram o mal e pararam, porque esse é o caso de muitas pessoas. Esse grupo aqui, vamos lá, tem dois grupos, né? Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão, e tem aqueles que continuaram a fazer o mal. Dentre esses primeiros grupos aqui, o primeiro grupo que ressuscitarão, muitos deles fizeram mal algum dia, com certeza, mas pararam. O segundo grupo é aqueles que continuaram a fazer o mal, diferente. A gente tá falando aqui que é aqueles que já fizeram mal. Tá falando aqueles que eles permaneceram. Esse grupo que permaneceu, continuou fazendo mal, vão ressuscitar também, mas para ser julgado. Vai ser diferente. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui é um confronto direto aos fariseus religiosos, porque o julgamento dele não era conforme Deus, era conforme a lei, conforme o que eles achavam que era justo. Eles ficavam se apoiando uns nos outros. Até o próprio julgamento de Jesus, tu vê que o embasamento deles é no depoimento dos outros e no que eles mesmos falavam a respeito de Jesus. Não foi um julgamento conforme o que Deus falava. Foi um julgamento totalmente injusto, totalmente contrário ao que ele está falando aqui. Ó. E aí, gente, dentro do que a gente falou aqui, que vocês têm um comentário, alguma coisa que vocês acharam que vale a pena falar, comentar? A gente tem... Eu penso na Temos 18 minutos. coisas que eu já escutei que quando chegar o dia do juízo final, que algo que eu escutei sobre, vocês também já devem ter escutado, não sei se está em Apocalipse, que os mortos ressuscitarão e tal. Será que é sobre isso, esse dia? Exatamente. Aqui na minha Bíblia tem a referência Apocalipse 20, versículos 4 e 5. E depois, no mesmo 20, tem 11 e 15. Está falando disso aí, ele está falando exatamente disso aí, da segunda vinda e da ressurreição de geral. Todo mundo vai passar pelo juízo final. Está falando dessa parte aí.
É muito profundo, né? Eu fiquei até tonto. Todo mundo quieto. É tipo, Fiquei até, o que até... me faz lembrar é aquela questão do que a gente foi criado à imagem de Deus, né? Somos de fato seres eternos. Então, o teu estilo de vida vai definir a tua eternidade. O teu estilo de vida já define o teu hoje, o teu presente, vai definir o teu futuro e vai definir a tua eternidade. Isso é muito, como é que eu posso, qual a palavra que eu posso usar? É uma É responsabilidade muito profundo, grande, né? né? Profundo e É profundo responsabilidade. e eu acho que essa palavra é melhor. É uma Exato, responsabilidade que exato. nós temos conosco Tem mesmo. aquela questão que cada palavra que a gente fala vai ser julgada, então não é um julgamento assim aleatório, é um julgamento superficial, é um julgamento bem profundo com relação a tudo que a gente falou, que a gente, né, fez, enfim. Será que vai passar um filme? Eu fico pensando nisso. É, todo mundo pensa, né? Uhum, Eu espero que não, porque o meu filme vai ter muita coisa que não vai ser bonita de ver. uhum. É, pô, eu sou Ou uma normal com questão todo de consciência, né? eu Consciência sou de. normal com todo mundo, mas eu acho que nesse ponto aí, Deus, ele é, da sua infinitude, no fundo, tem uns dogmas que entram. Deus, na verdade, não quer envergonhar ninguém, não quer humilhar ninguém. Uhum, Jesus também não fez isso, não humilhou ninguém, não envergonhou ninguém. verdade. Então, eu acho que muita coisa fica aí subentendida. Né? Na verdade, Deus ele é fez o oposto, misericórdia, né? Ele Deus é se amor. expôs por nós, né, cara? Pois é. A gente, nossa tendência quando vê a crucificação é ver a questão da morte, do sangue. Mas uma coisa que me choca muito é a exposição, cara, que ele teve ali, a forma que ele. Pô, ele tá Desceu da praticamente. glória, Primeiro ele né? tá praticamente pelado, né, mano? E foi algo muito agressivo, muito. Uma exposição muito. É uma vergonha assim. Acho que a palavra é vergonha, sabe? Ele passou aquela É. vergonha por nós. É tipo, essa vergonha que a gente teria aqui, que o Marco tá falando aqui no julgamento, nessa, esse tipo de exposição, que ele fala que ele não é o caráter dele fazer isso com a gente, ele fez por nós. Ele já fez, na verdade. Ele é Ele verdade. já se Porque, expôs, poxa, mano. Tudo que a gente teria que se expor, ele já se expôs. essa foi muito boa. Essa foi que nem você falou outro dia para Outra. mim. Essa foi do Espírito mesmo. Revelação tremenda. É verdade, Paulo. E só quem já passou vergonha tem noção, né, do que Cara, a isso, dimensão. isso para mim é muito É, chocante, porque tu se expor dessa forma por uma pessoa que não merece, tipo, por uma pessoa que merece já é algo incrível. Agora, por uma pessoa que não merece é algo bizarro, que a gente não consegue nem conceber. É o amor, é isso o aí. amor dele. Aquela É isso palavra que eu aí. Porque ele. compartilhei contigo ontem, Márcia, de Romanos, é que o amor dele nos conduz ao arrependimento, lembra? É Lembro. exatamente isso. Acho que é Romanos 5, né? 8. É exatamente isso, É, cara. é o amor ágape, é um amor que não Uhum. espera, ele sem esperar nada em troca. E você vê que o farisaísmo ele tem uma pedagogia e tem toda uma coisa embasada naquilo de envergonhar o outro, apontar o dedo para o outro. Isso Uhum. como é que pode? É farisaísmo, né? É. É doutrina de fariseu mesmo, essa coisa. Então, a gente tem que estar muito atento. Né? O evangelho é muito simples, é uma coisa muito pessoal. Né? Porque você vê que o próprio Deus mesmo ele não aponta ninguém. Que exemplo bom que você deu. Né? A vergonha do filme que vai passar, da nossa vida no juízo Uhum. final, Jesus já passou na cruz por nós, Já quando se passou, cara. expôs ali.
em falar que ele desceu, da glória, né? Ele é Ainda o mais filho sendo ele unigênito. quem ele é, né, cara? Se fosse uma pessoa normal, mas ele sendo tão perfeito, tão santo, aquilo ali foi algo muito constrangedor, assim, no nível máximo. Porque pra quem já tá na safadeza, quem já tá no erro, isso aí não constrange. Mas pra quem vem do ambiente, da atmosfera de santidade, aquilo ali é absurdo, é agressivo. Pois é, e ele desceu da glória. Uhum. Era um ser poderosíssimo, né, cara? E antes já tinha tido uma batalha lá no céu, porque teve uns que caíram de Uhum. lá. Verdade. No céu, antes dos tempos, teve batalha lá e caíram. Eu penso que esse amor dele foi grande, sabe por quê? Porque, no fundo dessa história toda, assim, ele sabia que se ele não fizesse isso, todo mundo ia se lascar. Uhum. Ah, Esse mundo ia ficar muito caótico, sabe? Eu não sei o que seria de nós se ele não faz isso. Não, isso é, já foi definido antes da criação, né, Márcio? Não era algo que. Mas eu Não acho que foi isso já algo de rolou, já. improviso, não foi um Ah, tá. freestyle, não foi assim, espontâneo. Já foi algo que já tinha sido estudado, pensado. é, Dentro do ah, plano e propósito de Deus, isso já era algo que tinha que acontecer. Que era necessário que acontecesse, né? é muito Mas você, profundo isso. a profundidade, eu acho que, tipo assim, como que ele sabia que ele tinha esse mal, né? Ele já tinha um mal, quando ele elaborou esse plano, já tinha um mal, de alguma forma, lá no Uhum. antes da criação. Será? Isso que eu me pergunto, né? Na verdade, É, o que definiu esse plano que teve que ser colocado em prática foi a ação do homem. O homem tinha uma escolha de não errar, mas ele preferiu agir por conta própria. Então foi aí que o plano teve que ter sido colocado em prática. Tanto é que Jesus já estava acessível ali representando na árvore da vida, né? No jardim do Éden ali. E o homem não quis a árvore da vida. Ele preferiu pegar da árvore do conhecimento. E a árvore da vida estava disponível. Tipo, Deus falou, pode pegar de qualquer árvore, menos da do conhecimento do bem e do mal. conhecimento do bem e do mal. Isso quer Ele dizer que a árvore preferiu da a do vida bem e do estava mal. disponível para ele comer, mas ele não quis. Ele preferiu a outra, ele preferiu, foi escolha do homem, então, Foi. isso aí que você. Uhum, Entendi. exatamente. Ele quis o conhecimento, ele quis saber, né? É porque na mentira criada E, por Satanás, ele se tornaria como Deus, conhecedor do bem e do mal. exatamente. Sereis como Uhum. Deus. Que Então, o coisa que que encheu o terrível, olho meu Deus dele? do Foi céu. o subir de status, né? Eu sou homem, eu tô aqui, mas agora eu vou subir, agora eu vou ser como Deus. Atingiu o Entendi, ego, né? O ego humano. E, 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 entendi. e aí tem aquela explicação né, nessa profundidade aí. E o mal? E lá na eternidade já tinha o mal antes de tudo isso? Lá já tinha o mal? Aí, onde nasceu o mal, então? Aí, a melhor explicação que eu já tive foi a seguinte: o mal ele nasceu no coração do anjo Lúcifer, que era o regente do coral do céu, e era um dos anjos mais lindos. O mal ele se traduz na inveja. A origem do mal é a inveja Verdade. que começou no coração de Lúcifer. Aí Começou com a inveja. Lúcifer, por causa da inveja, montou uma rebelião no céu. Ele queria ir para um lugar do universo ser adorado como Deus. E Uhum. aí, quando foi descoberta aquela rebelião, eles caíram e deixaram de ser anjos, um terço, né? Entende? Mas Isso. isso subentende-se que para cada Deus, eles eram anjos, liderados por Lúcifer, caíram por causa da inveja de Lúcifer. Foi ali que começou o mal.
essa explicação é a melhor que eu tenho, porque eu vou te contar, isso é um estudo profundo e complicadíssimo. Mas é o que mais testificou comigo. Eu acho que aí dá para a gente entender, porque você vê o argumento da serpente com Eva foi da inveja também, né? Não, come dessa árvore aqui para vocês serem como Deus. Então, aquela coisa já estava um pouco também ali com Eva e Adão, né? Poxa, nós somos únicos aqui, mas nós não somos igual a Deus, né? E olha que interessante, da mesma forma que essa vontade de ter conhecimento separou o homem de Deus, hoje em dia a questão mais forte da religião, da religião, na verdade, quando eu falo religião, não quero me referir à verdadeira religião, que é Cristo. Eu quero falar da religião que separa a gente de Deus, né? Que é o verdadeiro oposto do que significa religião, que é religar, né? Então, o grande cerne, aquilo que move mesmo as religiões do mundo é o conhecimento, cara. Da mesma forma que o conhecimento separou o homem de Deus lá no começo, hoje em dia separa da mesma forma através do conhecimento. Ou seja, de tanto querer conhecer, eles acabam estudando, acabam se informando, acabam buscando um monte de coisa que não é Deus. Isso, é verdade. Aí ciente de Aqui que informação, ciente de Pelo conhecimento, estudo se mas perdem. tá bem longe de Deus. Igual os fariseus, exatamente igual aos fariseus. tem alguém me catucando aqui querendo participar também aqui, ó. E os que creram eram pessoas simples, né? Os que Sim. creram de verdade não eram pessoas de muito estudo, né? Uhum. Os que creram em Exatamente. Jesus, logo no começo. É Exatamente. profundo o estudo hoje, né? Tranquilo e profundo. Muito profundo. É, Deus. Ainda tem tempo. Então, esse negócio que o Marco Aurélio falou aí do. Também tem muito estudo sobre isso aí. Eu Ih, até massa. muita Se você coisa, quer, mas se não, você não quer vou, procurar não, estudar, vai ter muita coisa mesmo. Hein? não vou dar uma de FBI. Investigadora Mas, ó, Márcia, meu irmão. eu vou dizer para você, para vocês se aprofundar nesses estudos teológicos assim, os melhores são do Seminário Batista, são dos seminários tradicionais, sabe? Sim. Porque tem muita coisa, mas tem muita Eu coisa que gosto às desse vezes. estudo deles, eu gosto do estudo deles, do pessoal dele e Wesley é de Piranema, não é? Wesley. É. Então, eu gosto dessa Batista. Ela é Batista? Uhum. Não, eu gosto da Batista de lá, porque eu já fui lá algumas vezes com o Paulo e vi a pregação lá como é. Uhum. E eu ia falar assim, é muito cirúrgico, assim, é uma palavra, sabe, reta, sabe? Assim, reta, já corta logo, já entende, já faz logo a diferença. Uhum. Eu gosto muito desse estudo. Eu também não Não gosto de muita sei se é enrolação, não. eu não sei se é alguma estratégia, eu não sei o que é, eu sei que é diferenciado, é profundo, tem conhecimento técnico, espiritual, que você chamar científico, teológico, sei lá. E você sente testificar com a revelação do espírito É profundo, porque é uma sem. palavra revelada, né? Não é aquela palavra de conhecimento. E, cara, Não precisa falar em hoje em dia línguas. não, já tem um tempo já que eu consigo diferenciar rápido, assim, quando é uma palavra que a pessoa que está pregando teve a revelação daquilo, que ela teve a rema, né, que é a palavra revelada, ou quando é só palavra por palavra, ou algo que ela ouviu que ela está passando à frente. É muito diferente. Ah, Quando legal. tu fala Jesus. quando tu fala algo que é Discernimento. revelado, que você já viveu, tu fala com autoridade diferente, cara. É igual Jesus quando ele tava falando, quando ele abriu lá a Torá para ler, que ele leu Isaías lá, 61, que ele fala que, né, Poxa. fala sobre ele mesmo, na verdade ali, né, que no final ele fala que hoje essa palavra se cumpriu. As pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade. Então tu vai ver que não era, o que ele falou ali não era nada diferente do que os líderes religiosos da época falavam, que era o texto bíblico, que a qualquer líder religioso lá ia na hora e lia. Só que aqueles que estavam lendo lá só
pronunciavam as palavras que estavam escritas. Ele estava falando, manifestando algo que ele mesmo, que ele era a própria encarnação daquela palavra. Então teve um peso, uma autoridade que ele, quando ele abriu a boca para falar aquilo ali, que as pessoas ficaram impactadas. Por quê? Por causa da essência, da revelação, da palavra viva nele. E isso faz toda a diferença. O Wesley lá de Piranema, onde a gente já foi naquele seminário todo lá, né? O Wesley é de lá, pô. Profético, né? Ele é localzão lá. Eles são tudo espada afiada, tá? São tudo afiadinho. Wesley, Paulo. Os nossos amigos mudaram para lá, o Magrão e o outro. Estão lá, cara. O Cláudio e o Alex estão lá. Até hoje. O Cláudio e o Alex. Estão aonde? Ipiranema? Itaguaí. Itaguaí, legal. Foram morar lá. Para ficar próximo à igreja? Exatamente. Nossa, que legal, hein? Aquela igreja lá é um advento, é a parte. Estou querendo ir lá, vou levar uma amiga lá. Eu tenho que combinar com ela, mas eu vou lá no domingo. Já sei o esquema para ir. O Paulo foi comigo, dá para ir de Uber. A gente é de Uber, né, Márcia? Já me botou no esquema já. Que antes ia todo mundo de carro, né, Paulo, antigamente? Pois a gente ia do jeito que dava, né? Eu já cheguei até ir de ônibus várias vezes, cara. De ônibus tem, Mas tem é como muita ir? luta, cara. Tem que pegar tipo uns 3, 4 ônibus, meu irmão. É verdade. Demorava umas 3 horas para chegar lá. Dá para fazer um esforço de Uber, vou sim. E quem levou a gente lá foi o Thales. Foi o Thales, verdade, cara.